fazer uma pergunta. O senhor tem alguma coisa a falar sobre a questão do que aconteceu com o comunismo lá no Camboja e os carniceiros lá do Khmer Vermelho? E se é possível fazer algum tipo de ponte entre o que houve lá e o que poderia ter acontecido caso a esquerda tivesse a vitória aqui em 64? Perfeitamente. Só que eu vou pedir um favor para você. Sim. Eu vou responder sua pergunta já. Você desliga e eu respondo, tá bom? Tá ok, vou desligar. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Um abraço. Abraço. Excelente pergunta. O que aconteceu no Camboja foi o seguinte, aqui teve aquele movimento pacifista, tá certo? Baseado em informações falsas transmitidas pela mídia. A mídia transmitiu aqui que os Estados Unidos estavam perdendo, tinham perdido a Batalha do Tet e que a embaixada americana tinha sido invadida, né? E então aquilo foi um escândalo, deu um terror, pânico, invadir a embaixada americana em Saigon. Então dá a impressão que os comunistas tinham tomado, né, o Vietnã inteiro. Vocês sabem quantos Vietcongs tinham entrado na embaixada americana? Resposta, nenhum, morreram todos na porta, soltaram uma bomba, quebraram um pedaço do muro e morreram todos. Quer dizer, não houve invasão na embaixada americana. O pessoal retirou alguns funcionários apenas por uma medida de segurança, mas não houve invasão. A invasão foi um fracasso. Simultaneamente estava tendo a famosa Batalha do Tet. Tet é o ano novo, né, Vietcong. Então eles lançaram uma ofensiva geral. Na Batalha do Tet, 3/4 do exército Vietcong foram devastados, morreu todo mundo. Tá certo? Quer dizer, foi o maior fracasso militar de todos os tempos. Agora aqui os filhos da puta, como Walter Cronkite, né, e outros na televisão, tudo pró-comunista, tudo puxa-saco de comunista, noticiaram o contrário. Tá certo? E a população aqui, os trouxas aqui acreditaram. Acontece que daí o Lyndon Johnson, tá certo, que era mais sensível à opinião do New York Times do que à realidade, era mais sensível, né, às pesquisas eleitorais do que o destino do país, imediatamente determinou então que as tropas americanas fossem retiradas. Daí aquela putada toda que tinha feito manifestações pacifistas, né, dizendo que o Ho Chi Minh não era comunista, que ele era apenas um líder patriótico, etc, etc. Todo mundo fez uma festa danada e, evidentemente, os comunistas, então, tomaram o poder no Vietnã. Os comunistas que tinham invadido o Vietnã do Sul, agora estavam com o Vietnã inteiro na mão. Do Vietnã, eles invadiram o Camboja, né, e ajudaram a botar no poder o tal do Pol Pot. Bom, resultado, no Vietnã, eles fizeram a matança, então, de 1 milhão de civis. E o Pol Pot, amigo deles, com a ajuda deles, no vizinho Camboja, matou mais 2 milhões de civis, gente desarmada em tempo de paz. Olha, a guerra inteira, dos dois lados, morreu aproximadamente entre 800 mil e 900 mil pessoas, a guerra inteira. A paz que se seguiu, graças aos meninos do Flower Power, matou 3 milhões de pessoas. Foi isso que aconteceu. Tá certo? E vocês não têm a menor dúvida de que era exatamente isso que teria acontecido em 1964, se os militares não mandassem parar, não botassem para fora aquele vagabundo, aquele João Goulart, tá certo? Com aquela correola comunista inteira que tinha tomado conta do país, que já tinham começado a guerrilha em 1963. Dizem que depois fizeram guerrilha para responder à violenta ditadura. Conversa mole, a guerrilha começou em 63, financiada e comandada pelo próprio Fidel Castro, e com a ajuda de muito filho da puta daqui, tá certo? Porque teve aqui o tal do Ted Kennedy. Ted Kennedy deu um dinheiro pro Jim Jones, aquele mesmo do suicídio coletivo, depois virou guru, né, e já ficou mais maluco do que já era e fez o suicídio coletivo e foi pro Beleléu. Mas em 63 esse cara estava aí em Pernambuco montando a rádio para as ligas camponesas com o dinheiro do Ted Kennedy, que é um cara que até hoje enche o saco. O Ted Kennedy é eterno, ele jamais morre, né? Então ele está com 143 anos, mas está aí falando besteira e dando dinheiro para comunista. Então, os caras já tinham montado isso no Brasil em 63. Daí alguém, vamos dizer, aconteceu, né, que um diplomata cubano estava no avião, o avião caiu, né, e toda a documentação sobre esse negócio da guerrilha foi parar na mão dos americanos, não sei se CIA, FBI, o Serviço Secreto, parou na mão dos americanos. Daí levaram para o João Goulart. O que o João Goulart fez? Mandou prender todos os comunistas? Não. Pegou todos os documentos, mandou entregar secretamente para o Fidel Castro. Esse sujeito traiu o país. Quer dizer, o país está sendo agredido, tá certo, com tropas armadas do exterior, e o presidente esconde isso. E agora está a família desse canalha pedindo indenização, dizendo que os Estados Unidos que montaram o golpe, etc, etc. Os Estados Unidos não montaram o golpe, isso é facílimo de provar. Eles usam como prova da interferência americana no golpe justamente os documentos que provam o contrário. Por exemplo,
correspondência entre o embaixador Lincoln Gordon e o presidente Johnson, da tarde de 1º de abril, dizendo assim, presidente, eles deram o golpe aqui, nós precisamos fazer alguma coisa, tomar alguma providência temos que tomar. Daí o Johnson mandou lá uma ajuda para chegar 13 dias depois. Ou seja, a interferência feita depois do golpe não é preparação do golpe, porque os Estados Unidos não prepararam nada, não ajudaram em nada. Depois eles ajudaram o novo regime, isso sim, não o golpe. Agora, esses comunistas, o pessoal que está na mídia, os Mauro Santayana, essas putadas todas, entendeu? Eles dizem aqui, tá aqui, documentos provam interferência americana, e botam este documento, esta carta do Lincoln Gordon, olha como são safados, são cínicos, o documento está dizendo uma coisa, e eles dizem que diz o contrário, como ninguém, exceto este que vos fala, vai ler o documento para conferir, o pessoal acredita, né? Então é aquele negócio, eles vivem do blefe, aquele negócio, até um aluno meu que está lembrando o negócio do Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E daí você acredita no cara. Tá certo? Os próprios olhos não adianta, porque você não usa o olho, não vai ver o documento. Se lesse a carta do Lincoln Gordon, você vê que a carta prova o contrário. Bom, daí, quer dizer, até hoje estão explorando isso. Os Estados Unidos não ajudaram, deveriam ter ajudado, ele foi assim vergonhice não ajudar. Agora, se quer saber, eles ajudaram a desmantelar o regime militar. Isto sim. Por quê? Botaram na cabeça que precisa democratizar o continente. Para democratizar tem que tirar os milicos. Só que esqueceram um detalhe. No Brasil, a única força anticomunista que tinha era os milicos. Tiraram os milicos, não botaram nada no lugar dela. Isso é a mesma coisa que convidar os comunistas a tomar o continente, como de fato tomaram. Isso foi obra do seu Jimmy Carter. O Jimmy Carter, ele saiu da presidência, ele só tinha 20% de aprovação. O pessoal hoje fala do Bush. O Bush ainda tem, quando chegou no pior, no mais baixo, ele estava com 34% de aprovação. Quer dizer, o recordista ainda é o Jimmy Carter. Tá certo? Que era uma besta quadrada, metido, fala do que não sabe, e é puxa-saco de tudo quanto é ditador sanguinário comunista do mundo. Este cara ajudou a desmontar o governo militar e trazer de volta essa cambada comunista que está nos governando até hoje. Agora, isto não é intervenção americana. Não é isso? Muito bem.